Voltamos com o Urgente Destaque, agora no último bloco com a nossa conversa com o jornalista Antônio Carlos Seidel. A gente estava falando das histórias que estão no seu livro, né, do Palácio ao Bordel, e tem, mais pra frente eu vou falar como é que você vê hoje o papel dos correspondentes no Brasil. Para a gente finalizar um pouco as histórias, dar essas pitadinhas aí, tem também a passagem pela ex-ministra da Economia Zélia Cardoso numa palestra que ela foi fazer em Londres, né? Conta como é que foi essa recepção que ela teve lá na Inglaterra. Bom, o Plano Collor, né, acabara de ser lançado e havia muito interesse na City, né, que é o nome que a gente dá, City of London, que é o mercado financeiro de Londres, né? E havia muito interesse sobre o Plano Collor, que já estava fazendo água no Brasil, né? Tinha havido o confisco da poupança, a inflação já estava novamente aumentando muito, né? Mas havia no setor financeiro de Londres muito interesse em ouvir a palestra da ministra Zélia. E ela foi então recebida lá no auditório do London Chamber of Commerce. Havia ali uns 150 banqueiros e empresários britânicos. E ela, inicialmente, fez um discurso, que ela praticamente leu o discurso que foi traduzido para o inglês pela equipe técnica da embaixada. Foi tudo bem, embora o sotaque dela, né, da língua de Shakespeare e David Beckham, não fosse o melhor possível, mas ela fez, até algum momento ela chegou a ser aplaudida quando ela falou sobre a liberação da economia, a abertura da economia, as privatizações, que eram algumas coisas que a City estava pedindo no Brasil. E aí veio veio o momento das perguntas e respostas. E ela então dispensou o tradutor, né, o intérprete, e resolveu responder ela mesma, né? E as perguntas vieram, mas ela não conseguia fazer uma frase, estava meio sem nexo o que ela estava falando. Além do assunto ser difícil, as perguntas eram bastante difíceis também para responder, e muita coisa sobre inflação. E ela, depois teve um banqueiro que fez uma pergunta, ninguém entendeu a resposta, o outro fez a mesma pergunta, o outro fez, aí resolvemos terminar a sessão de perguntas e respostas. Então, terminou e nós fomos saindo todos ali. E eu estava conversando com um banqueiro que eu conhecia bastante lá, era uma fonte de informação que eu tinha na City, e perguntei a ele: o senhor gostou da palestra? E falou: olha, a parte da palestra foi interessante, teve coisas boas, mas a parte de perguntas e respostas não entendemos nada. Então, essa frase eu coloquei na matéria, no contraponto, porque a Folha de São Paulo tem um painel, né, um painel político, aquelas duas colunas, na página 4, é uma coluna muito importante do jornal, e embaixo tem o contraponto, que é um causo, uma historinha. E aí eu mandei essa frase, né, mandei esse contexto do que aconteceu para o editor, que era o José Alberto de Toledo, um grande jornalista, meu amigo, que hoje está na revista Piauí. Aí o Toledo publicou o contraponto e foi para a primeira página. Então foi a primeira vez que o contraponto da Folha, o contraponto do painel, foi para a primeira página. Então... E a Zélia depois fez um comentário sobre essa frase, que não tinha entendido nada. Né? Aí isso saiu, quer dizer, aí o Glauco, né, que era um extraordinário cartunista, já falecido, aí o Glauco, na página 2, fez um desenho, né? Ele tinha 2 quadros do desenho. Era a Zélia chegando no aeroporto de volta ao Brasil, e os jornalistas perguntando: Zélia, ministra, é verdade que não te entenderam lá em Londres? Aí ela responde: bom, também ninguém me entende aqui também. Foi o Glauco que fez, que ficou muito legal. Eu imagino que quando você foi garimpar essas histórias dessa trajetória como correspondente, muitas ficaram de fora, e isso vai dar mais ingredientes para um próximo livro que você vai fazer de histórias da profissão, não? Sim, esse livro, inicialmente, a ideia do livro era fazer um livro, eu mesmo editar ali uns 50 exemplares, fazer a minha festa de aniversário e dar para meus amigos. Só que ele acabou tomando uma forma realmente de livro,
né? Porque alguns amigos que durante esse processo que eu trabalhei no livro, 10 meses, eu conversava com os amigos e mostrava os originais e todos falaram, mas isso é um livro, e me incentivaram aí à frente e virou um livro de fato. Né? E as resenhas que eu tenho saído são resenhas muito positivas, né? Uma crítica muito positiva do livro no Estadão, né? Que é na Folha, no portal Imprensa e outros mais, Jornal da USP, muitas resenhas muito positivas. Então, eu me animei a fazer mais um volume, né? O meu editor, sem compromisso, mas ele disse, olha, você tem mais histórias, prepara aí para ver se a gente, né, faz mais um livro. Então, estou escrevendo. E tem uma que não está no livro, que vai estar no próximo, que o senhor possa contar, assim, só para dar um aperitivo para a próxima edição do livro, não? Por que não, né? Tem muita coisa interessante, né? Tem, por exemplo, o último poema de Samuel Beckett, né? Ele, já à morte, ele escreveu um poema chamado A Última Palavra, que eu consegui com exclusividade para a Folha. Então, eu entro no esquema desse poema. Tem também uma matéria com chama-se Nicholas Albury, que ele fundou um Centro da Morte Natural. Eu entrevistei ele sobre as ideias dele, que ele queria que a morte fosse um assunto de conversa nos jantares familiares de amigos, né, para tirar o tabu da história. Isso é uma matéria interessante, também diferente. Né? Tem outras coisas assim, sempre fora do dia a dia, né? Você já tem alguma previsão de lançamento ou não? Não. Não, só como você falou, sem compromisso, né? Estou escrevendo, porque como o meu editor, ele se interessou, ele basicamente me incentivou a buscar outras histórias, né? Então eu fui lá olhar meus alfarrábios, encontrei algumas histórias boas. Uma tem o Elton John, né? Que também tem uma história interessante. Tem uma história do lançamento de uma revista chamada For Women, que era de fotos de homens nus para mulheres, que era assim, um tabu muito grande, né? Quer dizer, então, eu fui conversar com a editora e perguntei para ela, a senhora é ninfomaníaca? Então, aí dá um diálogo engraçado. Agora falando mais sobre a profissão de correspondente estrangeiro, né, jornalismo, no Pós-Fácil, como a gente falou antes, o Carlos Eduardo Lins e Silva, ele escreve que essa função de correspondente estrangeiro está ameaçada. E ele fala alguns motivos ali. Como é que você vê hoje essa situação do correspondente estrangeiro? Como é que você analisa essa função jornalística hoje? Eu concordo com o Carlos Eduardo Lins da Silva, né, no Pós-Fácil. Está ameaçada devido ao modelo de negócios das empresas jornalísticas brasileiras. Né? Porque aqui nós estamos sempre vivendo a questão dos ciclos econômicos, né? Dos altos e baixos da economia, mais baixos do que altos, e temos a questão da persistente taxa de câmbio desfavorável para o Brasil. Então, o correspondente internacional é o cargo mais caro da redação. Né? Você, para manter uma pessoa em Paris, em Londres, em Washington, dando esses exemplos, é muito caro. Né? É uma posição que todo mundo na redação quer ser correspondente. Né? É visto como uma posição glamourosa, é uma grande ambição de qualquer jornalista na redação ter essa oportunidade. Né? Mas é muito caro para o jornal. Então, quando há qualquer problema, essa posição é cortada. Né? A Folha, quando eu trabalhava em Londres, quando eu comecei, nós éramos 2 ou 3, mas até 91 a Folha chegou até 30 correspondentes no exterior. Tinha correspondentes dos Estados Unidos, em Nova York, em Washington, em Los Angeles, em Detroit, na Europa, em Tóquio, em Moscou. Mas quando veio a crise do governo Collor, a primeira grande crise, reduziu para 2 ou 3, né? E hoje, se tem um, é muito. Então, é muito caro manter o correspondente estrangeiro. E eles partem de um princípio que é um princípio que
o Carlos Eduardo, criticamos que hoje em dia, aí vamos, né, com a evolução da tecnologia, e hoje você pode ler o New York Times agora, você pode ler o Guardian, você pode ler o Le Monde. Então, dentro dessa estrutura de negócios, os administradores, eles pensam assim, olha, quem está interessado no que está se passando no mundo, ele pega o celular, lê o Financial Times enquanto ele está esperando o ônibus. Tá? Mas isso é um pensamento errado, porque o Financial Times escreve para o leitor do Financial Times, o The Guardian para o leitor do The Guardian. Tá? E a presença de um correspondente brasileiro lá, no caso da Folha de São Paulo, ou qualquer outro, ele está escrevendo, ele vai interpretar o que está passando lá para o leitor dele. Para o Brasil. Né? O leitor dele, ele precisa saber com os olhos de quem faz essa ponte entre o que está se passando no exterior e o que no Brasil é entendido sobre aquilo. Então, essa função, ela continua sendo importante, né? Mas é pouco valorizada nas redações hoje em dia, na estrutura dos jornais, muito pouco valorizada. Essa junção de tecnologia hoje muito avançada com a economia fraca, na sua visão é isso que leva esse trabalho que está ameaçado do correspondente, né? Está ameaçado. É um trabalho que está ameaçado por isso, né? Porque esse raciocínio está totalmente errado, na minha opinião, de achar que você, né, lendo o jornal estrangeiro no seu celular, você está satisfeito a sua necessidade de informações do exterior. Sim, você tem um bom jornal, você lê um bom jornal ali. O que nós estamos precisando é que faça o elo entre os dois países e escreva para o seu leitor. O seu leitor, seja qual for o jornal, né, ele é leitor daquele jornal. Né? Então, ele não é um leitor do Guardian. Né? O tipo de matéria que está saindo no Guardian é para aquele leitor. Então, temos a diferença muito grande, né, de nível cultural, nível de informação, nível de exigência. E isso era o papel do correspondente. Né? O correspondente mais famoso, né, mais glamouroso, é o correspondente de guerra. Né? Mas o correspondente de paz também tem o seu... Claro. E o trabalho do jornalismo em si, o jornalismo praticado no Brasil, como é que o senhor vê hoje a situação do jornalismo aqui, o trabalho dos jornalistas hoje tendo que lidar com fake news, né? Hoje que essa onda, e como é que o senhor vê o trabalho? Olha, fake news não é uma coisa nova, só virou coisa nova por causa desse nome bonitinho, né? Fake news, a pessoa acha que é coisa de... Sempre houve. Desde o tempo que eu comecei a trabalhar, já existia fake news, só que se chamava boato, chamava rumor. Né? Sempre houve as centrais de boatos, hoje são as centrais de fake news. Agora, o jornalista, hoje nós temos uma situação particular que são as chamadas mídias sociais, né? Porque nas mídias sociais, essas fábricas de notícias falsas, essa fábrica é fruto da maldade humana, tá? Que quer prejudicar pessoas e reputações. Mas o jornalista não deve cair nisso. É difícil você impedir que, pela essa malha, né, das mídias sociais, a coisa não passa. Mas o jornal não pode cair nisso, porque sempre foi isso. Quando eu cheguei na BBC, por exemplo, para trabalhar como repórter, o chefe ele me disse, olha, aqui só vai para o ar uma notícia que você cheque com 2 fontes independentes. Não interessa que o nosso concorrente dê primeiro, mas ele pode estar dando errado. Né? E aqui nós temos 3 palavras para definir o nosso jornalismo aqui. Com 3 palavras nós decidimos para botar uma notícia no ar. Antes, vocês têm que ter 2 fontes fidedignas, independentes, para checar qualquer informação. Né? E tinha uma lista também de agências de notícias e também de outras fontes que eram consideradas duvidosas. Então, se viesse dali, você ainda precisava checar mais ainda. Né? E ele me dizia, aqui nós trabalhamos com 3 palavras para publicar nossas notícias. Exatidão, exatidão e exatidão. Para o jornalismo de hoje, né? Não. Isso nunca mudou. Né? Eu estou falando em relação a redes sociais, né? Pois hoje em dia Eu separo. Eu acho que redes sociais, né, é difícil você controlar. Agora, um jornalista publicar uma notícia que ele não checou,
aí é a profissão que tem que rever seus conceitos. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, por ter vindo a Jacareí para falar do seu trabalho, do seu livro. Parabéns por essa trajetória profissional de mais de 50 anos. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, muito obrigado, sempre à disposição. Obrigado. O Gente Destaque fica por aqui e você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.